pessoal, tudo bem? Bom, tô aqui hoje de volta para a gente discutir a hermenêutica constitucional e o tema da aula de hoje é neoconstitucionalismo. Esse tema é bastante polêmico porque durante muito tempo, inclusive na atualidade, a gente pensou que seria uma forma perfeita de pensar o direito, interpretar o direito, diante de muitas dificuldades que a gente tinha de se efetivar os valores sociais, muitas vezes preconizados pelos princípios constitucionais. Então se achou que esse novo constitucionalismo ele pudesse vir para dar a resposta para a gente de muita coisa. Eu tenho certeza que na hora que a gente começar a discutir algumas teorias aqui, vocês vão pensar assim, mas não é isso? E de certa forma, gente, todas as teorias que a gente discute, elas são importantes de serem analisadas, porque fazem parte da discussão do direito atual, mas quando a gente pensa o direito, e como é o caso do neoconstitucionalismo, a gente respalda muito a efetivação do direito na autoridade do Estado ao interpretar esse direito, principalmente no poder judiciário, muitas vezes a gente está entregando a nossa possibilidade de participação democrática num processo judicial nas mãos do Estado, fazendo com que muitas vezes seja somente o Estado o legítimo para poder falar o direito e nos explicar como que se daria essa efetivação do direito. Então, neoconstitucionalismo, o novo constitucionalismo. Por que ele é chamado de novo constitucionalismo? E o que vai mudar das visões constitucionais anteriores para ele achar que ele tem alguma coisa de novo? A primeira e a principal coisa vai ser a metodologia de abordagem do direito. O neoconstitucionalismo ele parte de uma análise que vai perceber que não adianta a gente ter a análise da Constituição e a efetivação da Constituição partindo somente do próprio texto constitucional. Então, o que acontece é que a gente sai de uma predominância de um discurso dedutivo, axiomático do direito e passa a ter uma predominância de um discurso voltado para análise axiológica indutiva. O que isso quer dizer? Uma análise axiológica dedutiva. A análise axiológica é uma análise valorativa. Então, a gente vai partir de uma análise que diga sobre os valores constitucionais. E indutiva, porque ela parte do caso concreto para a análise abstrata. Então, muito do que a gente vai perceber é que os autores que são neoconstitucionalistas, eles entendem que a gente só consegue entender e efetivar o direito a partir da análise dos casos concretos. Muitos dos que são de estados de common law são neoconstitucionalistas, porque eles partem da análise de um caso concreto para induzir a gente a acreditar que a solução dada para aquele caso é a melhor solução para todos, né? Vocês devem lembrar das aulas de lógica aí, que o pensamento indutivo ou método indutivo de pesquisa é aquele que parte do concreto para o abstrato. E o dedutivo não, ele partiria do abstrato para o concreto. No constitucionalismo, antes do neoconstitucionalismo, o que se entendia? Que o texto constitucional abstrato respondia ao concreto. Já na situação do neoconstitucionalismo, vai se entender que a abstração do texto constitucional só vai conseguir se efetivar a partir do olhar do caso concreto. Isso pode ser interessante, até porque se a gente entende o processo como um direito e uma forma de garantir a nossa participação nas decisões judiciais, a gente vai entender que o processo como um direito garantia, ele pode partir dessa análise de que o caso concreto é fundamental para definir o direito. Mas é um equívoco pensar que o direito possa ser estabelecido de forma indutiva, justamente porque fica parecendo que sempre o que se decidiu para um caso vai se decidir para todos e que esses valores colocados pela Constituição só vão ser efetivados dependendo de cada caso estudado, como se a norma não fosse obrigatória para todos em todas as circunstâncias, né? Então, quando a gente pensa sobre isso,
Quais são os valores? A ética, o pragmatismo, o utilitarismo, a justiça, a liberdade, são valores que vão ser preconizados pelo neoconstitucionalista e que sempre vai analisar nos casos concretos como que vai ser a melhor resposta, a resposta mais útil dentro de cada caso, né? E aí esse neoconstitucionalismo, ele parte de uma noção de principialismo, né? O que seria isso? Uma noção de efetivação de princípios constitucionais que vão ser efetivados no caso concreto. O que acontece muito hoje na atualidade é a adoção do neoconstitucionalismo num sentido de que às vezes a norma é bastante clara, você já tem a regra clara sobre determinada situação, mas o juiz, ele resolve decidir de acordo com seus próprios valores pessoais, fundamentando em princípios. E aí muitas vezes há um perigo de que, dependendo do caso concreto, a gente tenha decisões que não sejam decisões jurídicas, justamente porque essa valorização extremada de valores, que muitas vezes não são valores preconizados por todos, mas sim por aqueles que estão no poder, vão ser legitimados por essas decisões que partem dessa noção axiológica indutiva, né? Então, quando a gente pensa sobre o neoconstitucionalismo, o Frederick Miller é um grande neoconstitucionalista que faz a gente pensar sobre o sentido da norma. Ele vai fazer uma comparação dizendo o seguinte, olha, que existe uma diferença entre o texto da norma e a norma. Então, quando a gente pensa no texto da norma, o texto da norma ele é muito limitado àquilo que é possível se exprimir na língua portuguesa, não é isso? E aí ele diz que é necessário analisar os elementos fáticos do caso concreto para poder se entender o que a norma propriamente dita queria dizer. E aí é muito interessante porque às vezes a gente sente isso, que a gente precisa, para compreender a norma jurídica, analisar o caso concreto. Mas o problema disso é que fica parecendo que nessa relação a gente teria no texto um plano preliminar de significação e ao final o plano que ele chama de all things considered, né, diante de todas as coisas consideradas, a gente teria um sentido diferente para a norma jurídica. Isso seria muito interessante se a gente juntasse esse pensamento com a percepção do processo como um direito em si mesmo. Porque aí talvez eu conseguiria compreender a norma diante do caso concreto desde que eu tivesse um devido processo constitucional e democrático. Só que o que se percebe é que o processo, para eles, também é visto como um instrumento e acaba que a norma jurídica só vai conseguir ser efetivada na sua concretude dependendo de cada caso concreto. Então, muitas vezes você tem interpretações muito díspares daquilo que seria a interpretação voltada para o cumprimento estrito do que está sendo dito na norma. Um caso interessante que faz a gente pensar sobre isso é a discussão da aplicação da pena em segunda instância que ocorreu no STF. Porque quando se analisa de forma abstrata, o STF vai e decide que abstrativamente a pena só pode ser cumprida depois do trânsito em julgado. Mas no caso do presidente Lula, acaba que vai se entender que por causa do clamor social, até inclusive a Rosa Weber fala isso, pelo princípio da colegialidade, que segundo ela está acima do princípio do devido processo legal, da liberdade, da presunção de inocência, ela decidiria diferente do que ela entende que a Constituição preconiza. Vocês conseguem perceber como que esse processo indutivo é perigoso? Porque dependendo de quem estiver sendo julgado e se a população ou até mesmo o judiciário, o Estado deseja apedrejar essa pessoa, crucificar essa pessoa, a gente tem um direito que pode mudar a sua decisão dependendo de quais são os sujeitos que fazem parte daquela discussão jurídica, né? Obviamente, descumprindo aquilo que está no texto da norma. Então é interessante porque o Frederick Miller ainda faz uma analogia dizendo que a gente vive num iceberg normativo. Vocês já viram icebergs? Aqui até uma interrogação, né, que eu coloquei no desenho,
uma parte do gelo está acima da água e a outra parte está abaixo da água. Um iceberg a gente consegue enxergar só o que está acima da água. Ele compara, diz que o que está acima da água é o texto da norma, mas o que está abaixo, que faz parte desse iceberg, seria o verdadeiro sentido da norma jurídica, seria o que ele chama de norma propriamente dita. É interessante essa interpretação, até porque a gente percebe que através de um processo judicial pode ser que o que se aspirava no texto jurídico acaba trazendo um novo sentido, mas também é muito perigoso se pensar de forma indutiva, porque pode ser que os casos concretos deturpem o sentido da norma e efetivamente estabeleçam um outro sentido, através até mesmo de uma mutação constitucional, que pode fazer com que haja usurpação de direitos fundamentais, né? Então, quando a gente fala sobre essas teorias, e ali já é a matéria da próxima aula, quando a gente fala sobre essas teorias, é muito interessante pensar sobre como que a gente teria um sistema que, às vezes, ele não está tão preocupado com o cumprimento da norma jurídica, apesar da característica dela ser coercitiva, ser obrigatória. Né? Então, vamos refletir sobre isso, sobre esse neoconstitucionalismo, o abuso do poder do judiciário, para poder pensar melhor uma hermenêutica constitucional. Na próxima aula, a gente vai discutir a hermenêutica contemporânea, já tratando de alguns autores aí que vão tentar descobrir como interpretar o direito e vão contribuir também para as nossas reflexões sobre direito. Muito obrigada pela atenção, morrendo de saudade de vocês, queria muito estar com essas discussões em sala de aula, então comentem aqui, entra lá no meu Instagram, vamos bater papo, vamos conversar, pra gente não ficar sozinho, tá bom? Um beijo no coração, até a próxima aula.